Então vou falar um pouquinho e aí entro já com a redação real para a gente corrigir, tá bem? Então, assim, gente, quando a gente pensa uma dissertação, dissertar significa dar uma opinião sobre um assunto, né? Então, eu vou falar sobre os efeitos da pandemia. Na verdade, eu estou dando a minha opinião, mas a minha opinião, ela não brota assim do nada, né? Ela é assim resultado de situações, ela é resultado das coisas que eu leio, ela é resultado das coisas que eu ouço, de estudos, de pesquisas. Então, esses de onde elas são resultados são os argumentos que eu utilizo para falar dessa ideia, tá? Uhum. Então, a estrutura dissertativa, ela precisa ter, no mínimo, 3 parágrafos, no mínimo, tá? Quais são eles? O parágrafo de introdução, que a gente chama, que é o parágrafo, gente, em que a gente vai apresentar a ideia que vai ser discutida. Então, ali tende a aparecer, gente, palavrinhas que são o seu assunto, tá? Não pode eu começar a falar aleatoriamente de qualquer coisa, né, eu tenho que ir para o foco. Então, se o meu assunto é efeitos da pandemia, eu tenho de usar esses efeitos da pandemia já no primeiro parágrafo. E preferencialmente, gente, já abordar, já apresentar alguma coisa desses efeitos, o que foi a pandemia, o que é a pandemia, né, o resultado, sabe, fazer, assim, uma apresentação. Então isso se chama introdução, tá. Na sequência, no segundo parágrafo, vamos pensar só em 3, tá, eu posso ter mais e já falo sobre isso. Mas vamos imaginar, no segundo parágrafo, eu vou falar do desenvolvimento, ou seja, não é eu vou falar, eu vou desenvolver o que eu apresentei no primeiro. Então, se eu disse no primeiro, por exemplo, do efeito da pandemia, que trouxe resultados positivos, no segundo parágrafo eu tenho de apresentar esses resultados positivos, argumentando, tá? A gente fala muito, gente, da importância dos argumentos de autoridade, argumentos de autoridade. O que que é isso? São aqueles argumentos embasados, fundamentados, em notícias, em pesquisas, em coisas, eh, fundamentadas mesmo. Tá? Então eu vou falar, por exemplo, olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eu vou fazer inserção de dados, importantes advindos de pesquisas comprovadas, de médicos, de fala de médicos, de estudos. Então, isso, gente, se chama argumento de autoridade. É você mostrar que você tem autoridade no assunto. Tá? Então, por isso que a gente fala assim, a dissertação, gente, ela é um texto, não vou dizer que ela é científico, porque não somos cientistas, mas ela tem que ter fundamento científico. Por isso, os argumentos são coisas comprovadas, não é achismo. Não é assim, ó, eu acho que tal coisa, nada disso, né? Situações comprovadas em cima de pesquisas, em cima de estudos, em cima de médicos falando, de organização, de órgãos grandiosos que comentam sobre o assunto. Daí entra, gente, a importância de ler, para a gente ter essa fundamentação teórica, né? Isso seria o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento do primeiro. O terceiro parágrafo é a conclusão. A conclusão que a gente chega depois de ter apresentado todos esses dados. Então, eu digo assim, gente, que a conclusão é um resumão do que a gente falou, tá? É um resumão, sim, uma coisa que você vai dar uma
enxugada ali de todos os assuntos, de todas as coisas, da forma como você abordou, e vai apresentar essa conclusão. Por vezes, gente, a gente apresenta também uma proposta de intervenção. Dependendo do tema, né, que você está discutindo, é legal fazer uma proposta. E isso não é pecado, tá, gente, não é pecado, a gente pode fazer a proposta numa boa. "Olha, para solucionar este problema, é interessante que os governadores, que a Organização Mundial da Saúde, que não sei o quê, tá, fizesse tal coisa". Então você vai fazer uma proposta. E essa proposta, ela só é obrigatória se lá nas orientações para fazer a redação, falar assim: "Olha, trata-se de uma dissertação argumentativa com apresentação de proposta, de solução do caso", né, uma proposta para solução, alguma coisa assim. Aí se você não apresentar, você é penalizado. Tá. Agora, se você apresentar, ótimo. Se não fala nada da proposta, não é obrigatório, mas é interessante. Entenderam, gente? Não vai ser penalizado se vocês não apresentarem uma proposta, né. Mas é interessante, porque mostra o quanto você está engajado com aquele assunto. Aí, esses são 3 parágrafos mínimos, né, gente, mínimos. Numa redação de 15 linhas, 20 linhas, mais ou menos, daí para cima, gente, você pode fazer, claro, de acordo com a quantidade de argumentos que você tem, outros parágrafos. Quase sempre os outros parágrafos estão na parte do desenvolvimento, na segunda parte. A introdução é basicamente um parágrafo, a conclusão um parágrafo, tá, e o desenvolvimento, você pode ter 2 parágrafos, 3 parágrafos, isso se o assunto ou se a quantidade de páginas, de linhas, for grande, né, gente. E se você tem vários argumentos, que nem na proposta que eu tinha feito para vocês, eh, nós sabemos, né, que a pandemia, os efeitos da pandemia, teve efeitos positivos e teve efeitos negativos, né. Então o que que eu poderia fazer? Introduzir o assunto, fazer um parágrafo apresentando os efeitos negativos, outro parágrafo apresentando os efeitos positivos e o último parágrafo concluindo, tá. Então eu poderia fazer isso aí com tranquilidade, tá bem. Alguns defeitozinhos da dissertação, gente. A gente tem mania de chegar no último parágrafo e falar assim, ó: "Conclui-se que a pandemia trouxe tanto efeitos benéficos como os maléficos". Não use a palavra "conclui-se que", nunca, no último parágrafo. Gente, aí entendam, por que não? Porque os parágrafos da redação dissertativa é introdução, desenvolvimento, conclusão. Se eu já sei que o último parágrafo é conclusivo e eu escrevo conclui-se, eu estou sendo redundante, né? Eu estou sendo, é como falar assim, entra para dentro. Isso é redundância, né? Que se chama pleonasmo. Então, escrever conclusão num parágrafo que é conclusivo, não tem lógica, tá, gente? Não tem porquê. Outra coisa na redação dissertativa que a gente deve evitar, usar a primeira pessoa, tá. Então dizer: "Eu, eu fiz tal coisa, eu assisti, eu não sei o quê, eu pensei". Evita a primeira pessoa do singular
e a primeira pessoa do plural. Aí fala: "Tá, então eu não vou falar assim, sei lá, assistir a longas metragens", não vou falar assim, então eu vou falar: "Assistimos" ou "Sabemos". Não, nem primeira pessoa do singular, nem primeira pessoa do plural, tá. Aí você fala: "Tá, mas por que não?". Porque não é um texto pessoal, gente, é um texto dissertativo, é um texto que nós precisamos embasar com conhecimentos extras. Então não é minha opinião exclusiva sobre um assunto, a minha opinião está embasada em outras coisas. Por isso a gente não usa a primeira pessoa. Mas existe uma dissertação de primeira pessoa? Existe, tá, gente? Existe, mas para efeitos de concurso, para efeitos de vestibular, a gente pede, orienta que você não utilize a primeira pessoa, tá? Porque você vai acabar colocando nas suas palavrinhas sentimentos próprios. Pensa, quando você começa a falar de você, vê se a gente já não começa a puxar a sardinha para o nosso lado, né. Você fala: "Poxa vida, eu fui lá naquela festa e ninguém olhou para mim, tá vendo, ó, eu, para mim", tudo você puxa para você. A gente de alguma maneira meio que coloca exemplos da nossa vida, quando a gente começa a falar em primeira pessoa, né. Então num texto dissertativo, eu vou carregar o texto de emoção, se eu usar a primeira pessoa. Então, a gente não deve utilizar para não correr esse risco, tá. Mas existe, tá, gente? Existe a redação dissertativa subjetiva e a objetiva. A gente fala assim: "Use a objetiva", que aí a gente não erra nunca, pessoas, porque não entra sentimento, tá? Então, ó, evite a primeira pessoa, né, evite, não escreva conclui-se que, dá mais algumas dicas, tá, gente, assim, eh, evite o uso do onde. A gente já comentou em aulas, né, que o onde só substitui lugar, só lugar. Então eu falo assim, ó: "A mesa onde está a xícara", eu estou falando errado, ou estou usando o onde de forma não padrão. Por quê? O onde só se refere, a palavra anterior tem que ser espaço. Então eu digo assim: "A sala onde estou", perfeito. Agora, a mesa onde está, mesa é objeto. Então, eu não posso usar o onde para substituir objeto. E o onde faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente menos espera, você está usando o onde. Então, a gente já pede assim, sabe? Não usa o onde, porque a gente faz confusão, tá? Outra coisa, procurar evitar tudo que você puder o uso da palavra através. Através, gente, vem de atravessar. Então, o único uso, adequado para usar o através é quando eu pego assim, olha, eu falo assim: "Olha, através, através da janela, tal coisa chegou a cabeça do Joãozinho lá na rua". Tá vendo, ó, você jogou a bolinha atravessou um espaço físico. Aí o através tá certo. Agora a gente fala assim, ó: "Através desta aula, eu aprendi sobre crase". Errado, porque você não atravessou a aula. É, aí tá, e como é que eu posso fazer? Você pode dizer: "A partir desta aula, aprendi tal coisa". Esta aula permitiu o aprendizado de tal coisa. Por meio desta aula, houve a possibilidade de aprendizado de tal coisa. Então, por meio de, a partir de, né, eh,
tomando como base os conhecimentos adquiridos com esta aula, tá vendo, ó? É a mesma ideia que a gente usa para o através, mas não escreve através, tá, gente? Não escreve, porque através é atravessar, e atravessar espaço geográfico, tá? Então, tomar cuidado com isso também. Outra coisa, os elementos, gente, que dão coerência para o texto, os elementos que dão coerência, ou seja, que ligam as ideias, os elementos, são, por exemplo, ó, elementos que garantem a unidade do texto, que garante o entendimento do texto, das ideias que vão sendo apresentadas. Então eu posso começar assim, ó, falo sobre a pandemia, falo dos efeitos, por exemplo, positivos. Aí depois eu falo assim, ó, por outro lado, esse por outro lado engancha na ideia anterior, ele se encaixa. Então, por outro lado, houve também efeitos negativos. Pois, quando você falou, existem efeitos negativos ou houve efeitos negativos, o que que eu tenho que fazer? Explicar por que que houve efeitos negativos, concorda? Então, o que que eu vou usar? Um pois. Por exemplo, o pois, ele explica a ideia anterior, tá? Então, olha, eu saí de casa mais cedo, pois, tinha medo de perder a hora. Tá vendo, ó? Tinha medo do ônibus já ter passado, sei lá, qualquer coisa. Então o que que eu fiz? Eu usei um pois para explicar uma ideia anterior, certo, gente? Olha, eu estudei muito, mas não fiz uma boa prova. O que que a gente fez aí? São 2 ideias: estudar muito, não fazer boa prova. Tem 2 ideias, mas eu preciso ligar essas ideias. Então eu estudei muito, vírgula, mas não fiz uma boa prova. Tá vendo, ó? São ideias que se opõem. Aí a gente dá mais uma dica. O mas é é esse conector de ideias contrárias, tá, gente? De coisas opostas. Estudei muito, mas táránã. Só que o que acontece? Todo mundo usa mas. Qualquer coisa que você vai falar: "Ah, eu fiz tal coisa, mas", né, a gente vem sempre com o mas. Troca por porém, contudo, no entanto, entretanto, tá, que são conectores que têm o mesmo valor de significado, para evitar de usar o mas toda hora. Além disso, às vezes a gente vai usar o mas e escapa um i, aí fica mais. Aí quando a gente usa mais, aí ferrou o resto, né, porque o mais é ideia de intensidade, é ideia de somatório e não de contradição. Tá, então eu falo assim: "Eu estudei muito, mas não fui bem na prova", ó, mas não fui bem na prova. Eu tornei o meu texto já incoerente, porque eu usei um conector para ligar as ideias que tem um outro valor daquele que eu pretendi. Mas sem perceber, eu coloquei um izinho lá. Ferra, gente, ferra o resultado, tá? Então tomar cuidado. Para que que vale o portanto? Veja, portanto, por isso, logo, qual é o valor semântico disso, gente? De conclusão, certo? Então, olha, fiz, por isso mereço um sorvete,
certo? Lavei a louça, brinquei, fiz isso, fiz a lição, por isso, logo, eu quero um sorvete. Por ter feito tantas coisas, mereço um sorvete. Tá vendo, ó? As ideias de conclusão existem, que por ter feito tanta coisa, mereço um sorvete. Então, olha a ideia, eu mereço um sorvete, que é o meu prêmio, por eu ter feito um monte de coisa. Então, eu tenho que saber, gente, conectar as ideias, tá? Isso é o que dá coerência ao texto, né. É como a gente, eu falo assim, ó, se você mente, o que que acaba acontecendo? Dali a pouco você entra em contradição. Não é isso, gente? A gente mente com a maior delicadeza do mundo, planeja toda uma mentira e entra em contradição. Por quê? Porque você foi incoerente no seu propósito. A gente não sustenta argumentos para a vida eterna com mentiras. Uma hora cai, uma hora a casa cai, né. Então, mesma coisa no texto, eu tenho que saber ligar as ideias. Fecha isso, gente. Ah, outra coisa importante, a gente fala assim: "Olha, os efeitos da pandemia, tá-tá". Em primeiro lugar, é possível citar tal coisa. Por exemplo, em primeiro lugar. Gente, você usou essa expressão "em primeiro lugar", não vai dar certo, porque você vai ter que dar em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, até o último lugar. Então, em vez de usar isso, em primeiro lugar, podemos citar é possível citar tal coisa, já de início, é possível citar um efeito positivo. Tá vendo, ó? Você não usou em primeiro lugar, já de início, como elemento de destaque, é possível citar tal coisa, tá? Mas não usa em primeiro lugar, porque vai ter que ter em segundo, em terceiro e em último lugar. E aí a gente se perde, tá, gente? Tô falando isso pela experiência que a gente tem em corrigir redação. Toda vez que vem um primeiro lugar, a pessoa se perde no decorrer da apresentação dos argumentos. Então, bota fora isso. Não use etcétera numa redação nunca, tá. Não use pontos de exclamação, não use reticências, porque tanto o ponto de exclamação como as reticências, gente, são elementos de coesão inclusive, mas são efeitos de expressão de sentimento. E nós não vamos expressar sentimentos, nós vamos falar de forma, né, objetiva, assertiva, tá certo? Maravilha?